Boa noite, saudações tricolores. O vídeo hoje é um vídeo diferente. É um vídeo para falar um pouco da minha história como torcedor do Fluminense. Eu hoje cedo publiquei alguma coisa lá falando que eu ia fazer esse vídeo sobre os campeonatos brasileiros do Fluminense, os 4. E eu tive o privilégio de assistir os 4 no estádio. Pois é, verdade, viu? Mas antes de começar, eu quero falar uma coisinha. Quando a gente tem um dia ruim, nós temos duas opções. Uma, ficar lamentando, ficar revoltado, arrumando culpados. E outra é desviar o foco, né? Pensar em outras coisas, pensar em coisas diferentes, pensar em coisas boas, nem que sejam boas recordações. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Não sei se esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou contar a história de como eu estive no estádio nos 4 títulos do Fluminense. Se ficar longo, me desculpem, mas eu acho que vale a pena ver. Principalmente para quem gosta de uma boa história sobre o Fluminense. Coloquei essa camisa com o selo de campeão brasileiro por motivos óbvios, né? Bom, então vamos lá. Teve um vídeo anterior que eu conto como nasceu o meu amor pelo Fluminense. E esse vídeo está aí no canal lá para trás, se quiser ver, é bacana também. Bom, vamos pro título de 70. Vamos pro título de 70. Eu tinha 9 anos. 9 anos. Morava em Muriaé ainda, Minas, claro. Vim pro Rio mais tarde, sim, quando eu estava já para época de começar pré-vestibular e tudo. Então, bom, assim, o que eu vou falar parece que a minha família é tricolor, mas não é. A minha família não é tricolor, mas essa história eu conto lá no vídeo que eu falei, de como eu me tornei tricolor. Mas tinha lá um tio e um primo que eram tricolores, que eu fui saber depois, né? Mas isso eu era criança ainda, não tinha como. Tinha uma família toda que não era torcedora do Fluminense, e eu fui descobrir depois que tinha só esses dois, assim, na minha família que torciam pro Fluminense. Esse meu primo era mais velho já, um senhor, tricolor fanático. Nossa, tricolor fanático. E eu ia muito para casa dele escutar jogos do Fluminense no radinho de pilha. Isso eu com 8 para 9 anos de idade. E aí ia ter essa decisão de 70. Nossa, daquele time maravilhoso, né? Félix, Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Denilson, Didi, Cafuringa. Era o Flávio, mas nesse jogo jogou o Mickey, olha o Mickey, Samarone e Lula. O Félix foi meu primeiro ídolo no Fluminense, mas isso é só um detalhe, fica para outra vez também. E aí, esse meu primo falou que vinha para o jogo, que ele ia pegar um ônibus e ia vir para o jogo, para a decisão contra o Atlético. Eu fiquei enlouquecido, eu fiquei doido. Eu fiquei assim, desesperado, pedindo para ele me trazer, aí ele, não, você é muito novo, você só tem 9 anos, seu pai não vai deixar, sua mãe não vai deixar. E eu falei, não,
O nome dele era Norberto. É Norberto, mas era porque ele infelizmente já é falecido. Falei, não, Norberto, eu vou falar com meu pai, vou falar com minha mãe, eles vão deixar. Se eles deixarem, você me leva? Aí ele disse, não, se eles deixarem, eu te levo. Claro, não tem problema. E assim eu fiz. O meu pai não gostou muito da ideia, não. Mas a minha mãe falou, ah, deixa ele ir. O garoto é Fluminense, vai ter esse jogo, valendo o título, o Norberto vai, deixa o menino ir e tal, aí acabaram deixando. E aí, ou seja, né, a probabilidade também de eu assistir esse jogo do Fluminense era quase zero. Mas quando a gente quer, né, quando a gente tem aquela determinação, as coisas acabam acontecendo. E viemos para esse jogo. Olha, assim, mesmo eu tendo 9 anos, eu lembro como se fosse hoje, aquele Maracanã lotado, lotado. Nós não fomos de arquibancada, porque como naquela época, assim, os ingressos a gente não comprava com antecedência, né? A gente comprava na hora. E como nós chegamos de viagem, naquele Maracanã antigo, aquele Maracanã bem antigo, antes até da primeira reforma. E nós conseguimos ingresso para aquela cadeira azul que ficava embaixo da arquibancada. E nós fomos ver o jogo dali. E, enfim, não lembro assim de muitos detalhes do jogo, né? Porque tem muito tempo, mas eu lembro da hora do gol. O Maracanã veio abaixo, o Mickey fazendo aquele paz e amor característico dele, correndo para a torcida. Fantástico, foi a primeira emoção e o primeiro campeonato brasileiro que eu vi no estádio. Então vamos agora para o segundo, que eu também vi no estádio. Aí já era 84, eu já estava na faculdade, morava em Friburgo, porque eu fazia a faculdade de odontologia em Friburgo. E eu não vi os dois jogos, eu vi o primeiro, que para mim foi a decisão. Que foi aquele que o Romerito fez o gol. Foi no meio da semana, não sei se foi na quarta ou na quinta-feira, agora eu não me lembro assim com certeza, mas foi um dos dois. A questão é que nesse dia eu tinha uma prova na faculdade. Tinha uma prova marcada para 7 horas da noite. E eu enlouquecido, eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou perder essa prova, faço segunda chamada, eu dou um jeito. E prova de patologia. Aí tinha uma professora assistente dessa cadeira que era tricolor. Aí eu cheguei para ela cedo, antes, assim, bem cedo mesmo. Falei, Inara, professora Inara, poxa, hoje tem decisão, eu estou querendo ir para o Maracanã, essa prova marcada 7 horas da noite, eu não vou fazer. Vai ter problema depois para eu conseguir uma segunda chamada? Ela olhou assim, pensou, olha, eu só não vou porque eu não posso, porque eu sou professora, eu tenho que aplicar a prova. Mas se eu fosse você, eu ia sem pensar. E assim eu fui, desci, peguei um ônibus de Friburgo à tarde, vim para o Rio, consegui também ingresso de última hora, aí nessa vez eu fui na arquibancada, também foi aquela festa, né? Quando saiu aquele gol do Romerito lá no rebote que fez o gol, loucura, o Maracanã foi abaixo, e essa foi a segunda vez que eu vi o título no estádio. Teve outro jogo depois que foi 0 a 0. Mas para mim, esse do 0 a 0, apesar de ter sido o da entrega da taça, para mim o jogo do título foi que o Romerito fez o gol, cara. Né? Para mim, esse foi o jogo do título. Vamos para o terceiro. O terceiro, 2010, foi uma coisa assim, muito inusitada. Muito inusitada. Eu não ia nesse jogo. Eu já era sócio, né, do Fluminense, tinha direito como eu sou sócio contribuinte do Fluminense, aí já tinha direito a 100% de ingresso e tudo.
Só que nesse mesmo dia ia ter uma festa de aniversário de um sobrinho da mãe do meu filho. Estava marcado para 6 horas da tarde, que era aniversário de criança, e ela não queria deixar eu ir pro jogo. Não, você vai para o aniversário comigo. E aí eu acabei não reservando ingresso, não fazendo check-in. Mas eu falei, bom, fazer o quê, né? A gente, né, diante do quadro, assim, eu não queria arrumar problema em casa. Falei, então tá bom, cara, não fui pro jogo, não ia pro jogo, fiquei assim muito, muito triste. Só que durante o dia, essa festa é sem local aberto. Durante o dia, a meteorologia começou a fazer previsão de chuva. Olha como são as coisas, quando tem que acontecer, acontece, né? E a festa acabou sendo adiada para outro dia. Nessa época eu morava ali perto do Norte Shopping, no condomínio Norte Village, que para ir para o Engenhão dá para ir a pé. E eu falei assim, não, cara, o jogo já era quase horário do jogo. Eu falei, quer saber? Eu vou para a porta do Engenhão, não tem ingresso, os cambistas estavam cobrando uma fortuna. Lembra dessa época desse jogo que tiveram aquelas filas enormes para poder conseguir ingresso? E eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou para frente do Engenhão. Nessa época, assim, hoje eu frequento os jogos, mas não com a intensidade que eu frequentava antes. Antes eu ia direto, tudo quanto é jogo, fazia viagem, ia a São Paulo, ia a Volta Redonda, ia em Belo Horizonte, e um monte de jogos do Fluminense. Então eu conhecia muita gente, né? Eu conheço ainda, mas como eu não sou de ficar viajando mais tanto, daqui a pouco eu vou até voltar a viajar. Conhecia muita gente, falei, não, alguém vai resolver meu problema, alguém vai... Entendeu? E fui. Olha o acontecimento. Cheguei em frente ao Engenhão, só tinha ingresso na mão de cambista. Nenhum dos amigos tinha, ninguém que eu conhecia do Fluminense tinha, lá do clube, né, que eu conhecia muita gente dentro do clube, até porque eu frequentava, ninguém tinha ingresso. Aí eu falei, não, Senhor, tem que dar um jeito, tem que acontecer alguma coisa. E imaginem o que aconteceu. Tem aquela questão da entrada do cadeirante, que a pessoa que entra acompanhando o cadeirante, ela não paga ingresso. Olha só a situação. E eu estava ali em frente ao Engenhão, já até meio desanimado, crente que eu não ia. Aí me chega um cara dando apoio ao cadeirante, e eu vi que os dois estavam meio que não se entendendo, assim, sabe? Não estavam se entendendo. Aí depois eu fiquei prestando atenção na conversa. O cara que veio acompanhando o cadeirante era torcedor lá do rival lá, do Remo. E ele não queria entrar. Ele estava assim, na verdade, o que tinha em questão entre os dois era, não, eu combinei com você de te trazer até aqui, e você falou que ia me remunerar para isso, mas entrar eu não vou ver jogo do Fluminense e tal. E estava nessa discussão. Aí eu, assim, meio que na cara dura, cheguei pro cadeirante e falei assim, vem cá, eu vi, desculpa aí, mas eu escutei a conversa, você está precisando de alguém que entre com você? Aí ele, porque ele veio, não quis entrar. Eu falei, poxa, deixa eu então entrar com você, porque eu estou sem ingresso e não estou conseguindo entrar, só tem na mão de cambista. E até te dou um dinheiro aí, te dou uma grana para você gastar lá dentro, para você lanchar, para você tomar. Aí ele, não, beleza, combinado, me dá aí qualquer coisa. Aí eu peguei e dei 100 reais para ele. Falei, aqui ó, toma 100 reais. Nossa, ele estava cobrando ingresso, acho que mais de R$1.000, 1.500, sei lá, na época, na mão de cambista. E eu, enfim, dei 100 reais pro cara e não tive que acompanhar ele até o final, viu? Ele falou, não precisa ficar comigo não, entendeu? É só entrar comigo e lá dentro eu me viro. Na saída, tem conhecido meu que está lá dentro, que vai para perto da minha casa, aí ele já me acompanha. Eu falei, poxa, beleza.
Olha só como Deus, quando quer te abençoar, eu não acredito em sorte e nem azar, eu acredito em bênção. E essa, com certeza, foi uma bênção. Enfim, consegui entrar, aquele jogo não é dos poucos, a bola contra o Guarani, a bola não entrava e tal. Aí chegou, não vou contar a história do jogo, porque o vídeo não é para isso, é para contar como eu consegui ir nas 4 decisões. E aí, no final teve aquele gol do Sheik, foi aquela festa. Engraçado que a minha filha tinha ido no jogo. Assim, eu não ia, ela comprou ingresso e foi. Então, o engraçado é que ela estava em outro setor e estávamos nós dois no estádio, mas a gente não estava junto. Olha só, muita coisa, né? Aí depois a gente até conseguiu se encontrar lá fora. A gente ia para aquela festa que ia ter lá na Apoteose, mas aí começou aquela questão que estava um temporal lá, a gente acabou não indo, mas foi mais um título, né? Comemorado ali dentro do Engenhão. Terceiro. Agora vamos para o 4º título. Esse então foi uma loucura. Como eu falei, eu conhecia muita gente. O jogo ia ser em Presidente Prudente. Aliás, gente, que lugar longe. Nossa, não chega nunca. Eu já tinha ido em vários lugares assim para ver jogo, mas esse lugar aí foi complicado de chegar. Mas deixa eu contar como é que eu consegui. Não, o jogo era em Presidente Prudente, a princípio eu não ia. Mas me deu uma angústia na véspera de querer ir, me deu assim uma ansiedade. Eu falei, eu vi todos os 3 títulos do Fluminense no estádio, eu vou perder esse, eu tenho que dar. Então, o que acontece? Como eu frequentava muito a questão de jogos, conheci muita gente de torcida organizada, inclusive eu ajudei muito lá no início da Flubia, na época lá do Julinho, do Arthur. Não sei como é que tá a Flubia hoje, quem comanda, mas na época eram eles. E a gente sempre ia em caravana, né? E as caravanas, elas sempre saíam ali do Maracanã, cedo, para viajar. Eu falei assim, e sempre, por experiência, eu sabia que sempre apareciam oportunidades assim de última hora, sabe? E aí eu acordei cedo e fui pro Maracanã. Aí eu comecei a ver sair ônibus, aí eu comecei a perguntar a um, perguntar a outro, as caravanas cheias, claro, né? Tava tudo cheio, decisão. E nada. Não, tá cheio e tal. E mesmo assim, assim, tem a questão do ingresso, vai que você vai, chega lá, não tem ingresso, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, tá difícil. E começou a sair um monte de ônibus e tudo, e nada de eu conseguir um jeito de ir para Presidente Prudente. E aí, mais uma benção, outra benção. Tinha uma van estacionada ali em frente ao Bar dos Esportes, que tinha lá 5 caras que estavam parados na van, e eles estavam ali no celular, falando no celular o tempo todo, não sei o quê. E eles estavam com a camisa do Fluminense. Eu falei, esses caras vão pro jogo. De repente sobe um lugarzinho aqui nessa van. Gente, não é que deu. Eles estavam justamente no celular, entrando em contato com um cara lá de Copacabana, que tinha combinado com eles, e já estava assim, já passando do horário, porque senão não dava tempo, né, de chegar ao jogo. Não podia ficar esperando uma viagem longa. E eles lá, desesperados, não conseguiam falar com o cara, e mandavam mensagem, o cara não respondia. Aí eu cheguei para eles e falei assim, vem cá, não tem lugar nessa van não, para eu ir pro jogo? O cara falou assim, tem um cara lá de Copacabana, que ficou de vir com a gente, só que ele não chegou, a gente não consegue falar com ele, então eu não sei, de repente a gente vai embora. O que você propõe? Me perguntaram. Eu falei assim, vem cá, o que vocês já têm aí definido? Quanto é ingresso e tudo mais? Ele falou assim, não, nós já temos ingresso. Olha só a bênção, quando Deus quer abençoar,
Ele abençoa, né? E ele falou assim, não, tem ingresso já e daria R$500 para cada um, para a ida, né, para a viagem, e mais já com o ingresso incluído. Eu falei assim, faz o seguinte, filho, eu dou 600, eu dou 600, e aí vocês esquecem esse cara, porque se vocês forem ficar esperando ele aqui, ele vai atrasar, vocês vão perder o jogo, vai perder ingresso, ou então vai chegar lá o jogo já acabando e tal. Aí o cara, vamos embora. E aí fomos para Presidente Prudente. Olha só a situação, né? Assim, e aí foi aquela, né, a viagem, nossa, que viagem difícil, gente, lugar longe, não chegava nunca. Ele errou o caminho algumas vezes para chegar lá. Aí quando chegamos, já estava assim, o jogo já estava em andamento, já tinha uns 5 minutos de jogo já, entendeu? Mas enfim, conseguimos. E aí foi aquela coisa, né? Foi aquela, assim, a galera mesmo daqui do Rio e outros tricolores de outros lugares invadiram aquilo lá, tava bem cheio de tricolor lá, apesar, é um estádio pequeno, né? Não é um estádio grande, mas tinha bastante gente. E aí foi aquela questão, né? 2-0, festa, 2-2, o desespero bateu. Pá! Fred, né? Fred. Aquela jogada do Jean pela direita ali, Fred, aquele gol, loucura, né? Ou seja, o 4º título visto dentro do estádio. Olha que maravilha. Então, é isso. Eu vim aqui para contar essa história para vocês. Como eu falei no início, né? Ontem foi um dia que deu errado, que ficou triste, mas a gente não vai ficar remoendo isso, né? É melhor esquecer, falar de coisas boas, coisas que... Nossa, tá a maior festa aqui embaixo no prédio hoje, tá maior barulhado, desculpa aí. Então, assim, não vamos ficar presos, né, a uma derrota. Bom, não vou falar do jogo de ontem, que eu já falei no vídeo de ontem, mas vamos focar no jogo de terça-feira. Vai dar tudo certo. Se a gente ganhar o jogo, é praticamente classificação garantida. E tá aí, espero que vocês tenham gostado dessa história, que foram 4 títulos que eu vi no estádio, e os 4, para eu ir ver o jogo, tiveram que ter aventura. Não foi nada assim tranquilo não, mas pelo Fluminense vale tudo, né? Até principalmente a bênção de Deus para dar tudo certo. E é isso aí. Vitória Fluminense!